Salve, salve, galerinha. A gente tem uma live hoje exclusiva com o Gustavo Manhago, do grupo RBS, Rádio Gaúcha. Hoje a gente encerra um ciclo que a gente veio desde o ano passado, fazendo lives. Teve o Alex Bagé, teve o Wilson Matias, tem uma galerinha aí, alegria nas pernas, obrigado por entrar. Se puder acompanhar com nós aí, daqui a pouco a gente vai estar aí com o Gustavo Manhago, daqui a pouco já deve estar entrando aí. Então a gente encerra um ciclo de 5 lives em 6 meses, que deu mais ou menos um intervalo de um mês e meio para cada live. A gente tem um projeto novo daqui para frente, fazendo essa fechada. A gente termina essa temporada aí de 5 lives e que encerrar em grande estilo. A gente encerra hoje com uma das maiores vozes da narração do Rio Grande do Sul, que é o Gustavo. Daqui a pouco ele já deve estar entrando e combater essa bola conosco. Para esperar aí. Onde tem o sorteio da Champions também, né? Ô, Giovanni, valeu, hein, Giovanni? Boa noite, aí, Gustavo. Tudo certinho? Tudo bom? Consegue me ouvir? Tudo bem. Deixa eu só me organizar. Estou te ouvindo bem, estou te ouvindo bem. Deixa eu me organizar aqui. Vou botar o celular num lugar decente aqui. Tá me ouvindo bem aí? Certo. Tudo certinho. Certinho. Primeiramente, eu queria te agradecer pela oportunidade, por abrir esse espaço aí para nós. E maravilha, o prazer é meu. Hoje a gente encerra uma live, um ciclo de lives que eu vim fazendo desde o ano passado. Eu queria encerrar com um grande nome. Por sorte, tu nos aceitou fazer isso. Queria te agradecer. Não, tranquilo, o prazer é meu aí, podendo falar de carreira, falar um pouco da nossa história, compartilhar histórias, dividir um pouquinho com vocês aí o que a gente aprende ao longo da vida. É sempre um prazer aí. Às vezes é um pouco complicado, né? Acertar os horários aí, mas como eu te expliquei aí, com um pouquinho de paciência, a gente chegou num dia e num horário certo aí. Sim. Para começar, eu queria saber como é que tu começou na locução, se foi na rádio, se foi na TV, como é que foi as tuas influências para começar na narração e na locução? Bom, eu começo fazendo transmissão de corrida de cavalo. Começo fazendo transmissão de turf. Isso quando eu tinha moleque ainda, eu ia muito a Jockey Club lá em Rio Grande com o pai, né? E meu irmão também, a gente ia... O programa de domingo da família era assistir corrida de cavalo no hipódromo lá em Rio Grande. E assim, eu gostava bastante de ficar imitando os narradores de turf daquela época, né? E de tanto fazer as narrações, tal. Eu e meu irmão gostava muito de futebol também, a gente tinha
Não era nem botão, o que a gente jogava em casa era futebol assim de boneco, sabe, de Playmobil da vida. Talvez tem muita gente aqui que nem saiba o que é Playmobil e tal, mas era um brinquedo da minha época e tal. E a gente fazia isso e o turf, então, e eu sempre imitava os narradores, né? E aí até que foi que meu pai me deu um gravador e a partir de então eu começava a narrar e me ouvir, né? E assim foi pegando gosto e desenvolvendo algum talento que foi visto aí por na época um jornalista aqui de Porto Alegre mesmo, que tinha uma rádio que fazia turf no Hipódromo do Cristal, em Porto Alegre. E aí me deu uma oportunidade, então, quando eu tinha 12 anos, em 87, foi a primeira vez que eu narrei numa rádio, né, trabalhando com microfone, com fone, uma corrida de cavalo. Então, 7 de setembro de 87 é exatamente a data que eu considero, assim, minha primeira experiência em rádio narrando corrida de cavalo. E aí, depois disso, depois dessa primeira porta aberta, assim, né, eu eventualmente vinha a Porto Alegre, ainda morando no interior, a gente vinha, o pai me trazia, assim, grandes eventos de turf, e eu narrava nessa rádio, era a antiga Rádio Gazeta de Porto Alegre, já nem existe mais. A gente fazia as transmissões, eu vinha, fazia as transmissões de turf, o jornalista era o Marcos Rizon, ele sempre me dava muita força, foi quem me abriu as portas mesmo no rádio. E aí depois de turf em Rio Grande mesmo, voltando para Rio Grande, quando eu voltava para Rio Grande, já tinha turf em Rio Grande, mas não tinha rádio, né? Até que um empresário de Rio Grande comprou uma rádio e colocou o turf na programação. Aí eu comecei a narrar turf na Rádio Minuano, em Rio Grande. Aí meu primeiro contrato de trabalho mesmo, carteira assinada. Aí isso já foi um pouquinho mais adiante, já com 14 para 15 anos. E aí então, eu começo mesmo. A primeira experiência com a narração foi narrando turf, então. Isso aí. Primeira experiência em rádio é turf. Turf, corrida de cavalo, né? Que hoje... E tu tinha alguma influência de algum narrador de turf? Como é que foi? Ah, cara, assim, na minha época, o maior narrador de turf, por exemplo, que tinha, assim, no Rio Grande do Sul, era o Vergara Marques. Luiz Carlos Vergara Marques, já falecido. Para mim, assim, um grande narrador de turf mesmo. A gente tinha muita imagem do Rio lá, quando apareceu o narrador, o Hernani Pires Ferreira, porque ele falava muito rápido e tal. O narrador de turf sempre teve essa questão de falar muito rápido, de falar, né, as palavras muito coladas, mas que tu conseguia entender. E aqui no Sul, para mim, o Vergara Marques era melhor até que o Hernani Pires Ferreira. Então, não te digo que é inspiração, assim, mas era o grande nome da narração de turf na minha época, né? Isso a gente está falando na segunda metade da década de 80, início dos anos 90. Ali. Então, não que eu tenha me espelhado, assim, mas era a referência que a gente tinha na época para narrar turf. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, todo narrador de turf, era o Vergara Marques, que já falecido hoje, mas ainda assim, o grande nome, assim, nunca teve ninguém igual a ele aqui no Rio Grande do Sul, em termos de narração de turf. E da saída do turf, foi primeiro para a TV, ou seguidamente já foi para narrar jogos em rádio? Passou pela TV primeiro e depois para a rádio? Não, aí foi, como eu te falei, como eu acabei sendo contratado lá em Rio Grande, né, pela Rádio Minuano, isso em 89, e eu fico fazendo turf ali mais ou menos um ano, assim, só turf, né? Aí, no ano de 1990, o pessoal da Rádio Minuano transmitia um campeonato de futebol de salão da refinaria Ipiranga, que é muito forte lá em Rio Grande, a refinaria de petróleo Ipiranga, e tinha os seus campeonatos, né, campeonatos de funcionários que a Rádio Minuano transmitia, eram jogos à noite no ginásio do Ipiranga Atlético Clube em Rio Grande. Aí faltou um narrador de futebol lá. E aí, não sei por que cargas d'água lá, o pessoal disse, tem o guri do turf aí, e bota para ver se ele narra e tal. E eu fui, narrei. Então, aí, a partir de 1990, eu narro futebol de salão mesmo, que é a minha primeira experiência em futebol de salão. E aí, a partir daí, eu começo a futebol de salão, futebol, basquete, vôlei. E aí, o turf, aos poucos, vai perdendo espaço, também vai perdendo interesse, não só na minha carreira, assim, mas na própria programação das pessoas, né? O turf começa a passar por uma crise econômica muito intensa e
Então o turf vai ficando de lado e eu começo no futebol e no futsal, também tem as oportunidades de viagens, eu gostava e gosto muito de viajar e tal, e isso aí com o futebol de salão e com o futebol acabou me proporcionando. Então eu fico no Minuano ali até 93, narrando já, e começo aí começo a narrar terceirona gaúcha, segundona, gauchão com o São Paulo, 1991, 1992, aí depois vou para a Rádio Cassino em 93, que era outra rádio de Rio Grande, aí narro gauchão, narro segundona, enfim, e aí sempre na rádio. Então eu vou chegar na TV no final de 95, que eu entro na RBS, lá em Rio Grande mesmo, final de 95, e aí sim, aí eu acabo tendo que optar, né, pela televisão, paro de fazer as transmissões de rádio, mas eu entro lá em Rio Grande como repórter, como apresentador, não como narrador. Na TV, tu foi repórter e não locução, não narrador, tu era repórter de campo. Não, repórter de matérias, assim, fazia de tudo, né? Fazia de tudo. Repórter da RBS no interior tem que fazer de tudo. Então eu fazia temporal, buraco de rua, prisão, tráfico de drogas, acidente de trânsito, e fazia o esporte também, né? Porque aí a gente tinha um bloco de esporte no Jornal do Almoço que eu apresentava também. Além de ser repórter, eu fazia apresentação. Na RBS TV em Rio Grande. Que aí a TV Com, então, transmitia a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. E um jogo decisivo foi lá em Rio Grande, no ano 2000, entre São Paulo e Guarani de Bagé, para subir para o Gauchão 2001. E aí o chefe de esportes da TV Com, na época, era o Flávio Dutra, e ele ele foi o cara que coordenou a promoção Narrador do Futuro, da Rádio Gaúcha, que teve em 1990 e 1993. Nas duas eu participei. Em 1990, com 15 anos, eu fiquei entre os 10 finalistas, acabei não vencendo. Em 1993, eu venci na minha categoria, juvenil. 90 não tinha categoria, era todo mundo misturado. Então, eu tinha 15 anos e ganhou um cara que tinha mais de 20 na promoção. Aí, em 93, eles dividiram por categorias, até 15, até 18 e acima de 20 e tal. Eu ganhei na de 18 anos, ganhei na categoria juvenil em 93. Promoção Narrador do Futuro da Rádio Gaúcha. Mas era só uma promoção, assim, não tinha nenhum vínculo empregatício, quem ganhar vai ser contratado. Não, era uma promoção para descoberta de talentos, enfim. Então. Eu sabia disso. Tu ganhou. Dentro disso eu ganhei. Eu sabia que não tinha obrigação nenhuma de me contratar, né? Apesar de sempre ficar com uma esperançazinha, mas não foi daquela vez ainda. Então, o Flávio Dutra era o cara que coordenava essas campanhas em 90 e 93. Em 2000, quando eu estava na TV, e ele em Porto Alegre, eu em Rio Grande, ele na TV Com, ele... queres narrar esse jogo aí na TV Com? Me lembro de ti, da rádio lá, da Gaúcha e tal, papapá. Eu disse, nunca narrei em TV. E rádio faz desde 95 que eu não narro. Tal. Quando eu entrei na RBS TV, eu parei de narrar, total, né? Não tinha como, não podia manter um emprego paralelo em outra rádio, tinha que ser exclusivo da RBS. E na TV não tinha transmissão de futebol para o interior, né? Aí eu comecei. Aí foi o primeiro jogo que eu narrei em TV, foi esse jogo São Paulo e Guarani de Bagé, 2000, pela TV Com, falecido Vianney Carlet foi o comentarista até. E aí, a partir dali, em 2000, então, eu começo a narrar em TV, aí é aprender, né? E aí fiz muitos jogos em TV mesmo, aí fiz Premiere, fiz Sport TV, fiz alguma coisa na RBS TV também, menos que nas outras e tal. Ainda assim, sempre do interior saindo e indo para Porto Alegre, né? E eu só venho para Porto Alegre mesmo, aí pela RBS em 2007. Que aí eu chego para trabalhar no esporte da RBS. Mas aí eu já tinha passado por outras emissoras do interior, né? Eu trabalhei em Santa Rosa, na RBS de Santa Rosa, trabalhei na RBS de Bagé, trabalhei na RBS Santa Cruz do Sul, né? Porque aí depois que eu saí dessa parte de reportagem e apresentação, eu fui ser gerente de jornalismo, coordenador de jornalismo dessas emissoras, né? Peguei um cargo de chefia e tal. E aí virei mais um burocrata do que um jornalista, né? A gente acaba se envolvendo com tanta coisa de gestão e menos do produto.
E aí eu volto a fazer só esporte em 2007. Aí aqui, quando eu chego a Porto Alegre, aí eu fico, né, mais perto da TV mesmo. Quando tu começa a narrar, ao longo do jogo, o narrador sente a emoção de como é que é o jogo, muda a voz, não muda? Como é que funciona dentro de uma partida a locução? Cara, assim, ó, a gente acaba fazendo todo tipo de jogo, né? Seja ele de Campeonato Brasileiro, Libertadores, seja de gauchão, de segundona, amistoso. Então, é difícil a gente dar a mesma emoção para todo tipo de jogo, né? O jogo de mata-mata mesmo tem uma emoção diferente do que um jogo de pontos corridos, né? Então, automaticamente, o clima ele já está mais agitado, mais animado, assim, num jogo de mata-mata. Agora, eu procuro transmitir aquilo que eu estou vendo ali sempre com alguma emoção, assim, sabe? Independente se o jogo não vale nada e tal, mas a emoção de fazer um gol, a emoção de uma grande defesa, a emoção de uma disputa, a gente procura fazer da mesma forma. Tem uma tática, assim, que está chegando perto da área, o ritmo da narração vai aumentando. Então, independente se o jogo não vale nada ou vale um título, em todo jogo, a bola perto da área, perto do gol, tu tem que aumentar o ritmo, aumentar a emoção. Não é fazer gritaria, não é gritar por qualquer coisa, né? Não dá para confundir gritaria com emoção, mas aumentar o ritmo, fazer que o ouvinte, no meu caso agora de rádio, né? Fazer com que o ouvinte ele perceba que o ápice, né, está chegando perto, né? Que o gol é o ápice. Então, quando chega todo lance perto da área, tu tem que trazer uma informação, uma animação diferente. Como eu te disse, assim, tem jogos que automaticamente eles já são mais emocionantes. Tem outros que se tornam emocionantes ao longo dos acontecimentos. E o importante é... Diga. Tu falou dos jogos que dão mais emoção. A Copa do Brasil, ela dá mais emoção de narrar, por ser uma competição mata-mata. A Libertadores, a partir das oitavas, elas mudam de patamar na narração. Mas, sem dúvida. O jogo que tem esse caráter eliminatório, assim, ele é muito mais emocionante de narrar. Muito mais emocionante, porque os ânimos dos jogadores, os nervos, eles estão bem mais à flor da pele, assim, bem mais exaltados, né? Então, toda disputa ela é mais belicosa, toda disputa ela é mais dividida, assim, né? O pessoal sabe que dali pode ser o último jogo daquele determinado campeonato, né? Então, tem muito mais coisa em jogo do que um campeonato de 38 rodadas que tem aquela história de toda a partida vale os mesmos 3 pontos e tal, mas é muito diferente tu narrar o Inter e Flamengo ou o Inter e Corinthians na 19ª rodada e na 38ª, como foi agora, né, recentemente. Então, o campeonato de mata-mata, sim, ele é bem mais emocionante também para o narrador, porque o jogo ali ele se define para uma eliminação ou para uma classificação, às vezes até para uma taça, né? Então, sim, é diferente, sim, narrar um jogo desse tipo do que um jogo de 38 rodadas, uma Copa do Mundo, jogo eliminatório, enfim, é bem diferente mesmo. A emoção é bem maior do que o jogo de pontos corridos, pode ter certeza. Tu tem algum jogo marcante que te marcou, assim, de ter narrado, que te marcou bastante? Bate, olha só, eu narrei o jogo um jogo assim que foi muito maluco, foi aquele Fluminense 5-4 no Grêmio. Campeonato Brasileiro de 2018, eu acho. Não, agora foi 18 ou 19. O Grêmio está ganhando 3-0, o Fluminense ganha 5-4, quer dizer. Aquilo ali é um jogo maluco, assim, um jogo de pontos corridos, né? Mas é surreal aquele jogo, assim. Eu tive boas emoções, assim, de Libertadores, né? Eu narrei Grêmio e Defensor, abertura da Libertadores de 2018, no pior estádio que eu já narrei na vida, que foi o estádio do Defensor lá, Luiz Franzini. Quem quiser saber mais, assim, dá uma buscada, assim, nós transmitimos no meio da torcida, assim, o estádio não tinha cabine para rádio visitante, não tinha cadeira, não tinha mesa, a nossa mala de viagem foi a mesa, uma várzea total,
sediando um jogo de Libertadores, mas aí tinha esse componente ridículo, esdrúxulo, assim, para tu narrar um jogo de Libertadores. Foi interessante, assim, por esse sentido, né? Narrei no México também, Grêmio e Toluca, teve jogos da Copa do Brasil, assim, que eu fiz no Maracanã, Grêmio e Fluminense, Inter e Flamengo pela Libertadores. Então, tem jogos, assim, bem legais, assim, bem emocionantes por todos esses aspectos, assim. Às vezes tem os aspectos extracampo que fazem parte também do contexto, né? Mas talvez, assim, jogo mais maluco mesmo foi esse 5-4 Fluminense e Grêmio, depois o Grêmio tá ganhando 3-0, assim, 9 gols, olha, que partidaça foi aquela. E tem alguma competição que tu não narrou que tu gostaria de narrar? Por exemplo, Champions League ou Eurocopa? Pois é, cara, tu sabe que eu gostaria de narrar, assim, eu já narrei Copa do Mundo, né, já narrei Olimpíadas, enfim, aqui pela Gaúcha, né, mas eu gostaria de narrar presencialmente, tá? Então esse é um sonho que eu alimento ainda, né, tanto Olimpíada quanto Copa do Mundo, sabendo que Copa do Mundo é mais possível do que Olimpíada, porque Olimpíada, eu narro todos os esportes, né, eu já no tempo de TV mesmo, isso aí fez com que eu conseguisse narrar tênis, eu narro hipismo, narro handball, eu consigo fazer todo esse tipo de narração. Então, para uma Olimpíada seria legal, mas a rádio ela tem os projetos, às vezes, que prioriza mais ainda de repórteres, né, para a Olimpíada, né? E nós temos duas feras na rádio, que são o André Silva e o José Alberto Andrade, que são caras que têm extremo conhecimento, né, de outros esportes. Eu conheço, mas eu não chego perto do conhecimento deles. Então, como a rádio prioriza sempre a ida de repórteres em Olimpíadas, eu acho que isso é um pouco mais complicado para mim fazer. Mas quem sabe um dia, né? Copa do Mundo não, eu acho que Copa do Mundo eu posso sonhar porque eu acho que é possível. Infelizmente, na da Rússia, não deu, foi só o narrador, foi só o Pedro. Naquela oportunidade, a rádio não quis levar 2 narradores, tomara que leve 2 no Catar o ano que vem, mas Copa do Mundo, assim, eu tenho esperança de narrar presencialmente. E quanto a Euro, ou Liga Europa, que tu falou aí, é difícil, assim, porque os direitos são muito altos, né? Os direitos de transmissão. Não tanto quanto Copa do Mundo e Olimpíada, que são mais caros ainda. Porém, o apelo de uma Olimpíada, de uma Copa do Mundo, faz com que a rádio ela consiga ter retorno de patrocínio para esses eventos que absorvem os custos de direitos, né? Então, o Maiago, para narrar uma Champions, para narrar uma Liga Europa, talvez tivesse que voltar para a televisão, né? Voltar, porque hoje não tem rádio que detém os direitos de transmissão dessas competições aqui no Brasil. Assim, de destaque eu gostaria, mas por enquanto da Rússia, do estúdio, já foi legal, imagina do estádio. Que é o maior torneio do mundo, né? Então eu acho que a emoção deve ser muito diferente, tanto de narrar e tanto de reportar. A Copa do Mundo eu acho que chega a ser o ápice do jornalismo e da locução. Sem dúvida. É o maior, né? Se para o jogador, para o atleta, o sonho de chegar a uma seleção, disputar uma Copa do Mundo, para o jornalista esportivo de futebol, não tenha dúvida que fazer uma Copa do Mundo em loco deve ser, assim, a realização do maior sonho. Então, esse é um sonho que eu alimento e espero, se não der em 2022, que seja em 26, uma hora vai sair, se Deus quiser. Sim. E agora, falando um pouquinho da dupla Grenal, o que a gente pode esperar do Grêmio e do Inter daqui para frente? Em termos de temporada, o Grêmio que vem de uma final de Copa do Brasil e de um ano não muito bom, o Inter que vem de um ano bom e vem de 3 anos consecutivos sendo vice. O que a gente pode esperar da dupla Grenal daqui para frente? Cara, assim, eu acho que o Grêmio está fazendo uma correção de rumo importante aí agora, tirando um pouco de poder do Renato. O Renato, ele se perdeu muito nessa temporada de 2020 com aquele discursinho barato de acusar a imprensa, né? Sem olhar para si, sem olhar para as falhas que vinha cometendo, né? E aí jogando para a torcida, jogando a torcida contra a imprensa, né? Tirando o foco das contratações que ele indicou, e ele aprovou, né? Como o Everton,
como Robinho, como Thiago Neves, enfim, contratações que foram muito fracas. Então o Grêmio parece que, ao renovar com ele, eu particularmente acho que não deveria ter renovado, o Grêmio, ao renovar com ele, parece que adotou algumas medidas mais restritivas ao poder do Renato. O próprio Romildo ser um cara mais ativo no futebol, tirou um vice de futebol que era coadjuvante, ali o Renato passava por cima do Paulo Luz, 2 diretores de futebol que não tinham nenhuma palavra, nenhuma voz, né? O Celson Mate e o Cláudio Tavares, né? São pessoas muito boas, mas sem as condições de peitarem o Renato e colocarem o Renato como funcionário do clube, não como ídolo naquele momento ali, né? Então, eu acho que isso aí vai ser importante agora do Romildo sendo o cara mais perto e colocando ali um executivo de futebol, que na verdade é o financeiro do clube, o Carlos Amodeu. Isso aí me parece que vai ser importante para o Renato saber o lugar dele e o Renato começar a focar no treinamento mesmo, no comando do grupo de jogadores. E outra questão é esse uso da base aí. Eu acho que está provado, né? De 2016 para cá o Grêmio ganhou várias competições aí, fez belas vendas, sempre com a sua base em alta, né? Não tem por que trazer cara de fora se tu tem na tua base as soluções para os problemas bem mais baratas e que vão te render dinheiro logo ali na frente. Então, olha que a gente teve que aturar aí Paulo Vitor e Vanderlei com esse menino no gol agora, que em 2 partidas foi muito bem, está dando uma esperança para a torcida. Esse garoto lateral direito, Wanderson, né? O Wanderson. Puxa, também, olha, né? Muito bom passou por cima do Vitor Ferraz, né? Tem outros aí que estão surgindo, agora daqui a pouco a gente vai ver aí contra o Aimoré, o time todo de garotos aí, e dificilmente vai perder com o Aimoré e vai continuar botando esses garotos em alta. Então acho que isso aí faz com que o Grêmio possa sim, o Grêmio que está dominando o estado aí nos últimos 3 anos, né, tricampeão, ele possa seguir brigando lá em cima, mas com condições de título maior do que o Campeonato Gaúcho e maior do que a rivalidade Grenal que foi que o Renato se segurou nesse último ano. Do lado do Inter, eu acho que o caminho é semelhante. É difícil a gente falar de um técnico que mal treinou ainda, né? Tem que esperar aí. Eu sei que a gente pede para o torcedor ter paciência, né? Torcedor do Inter, puxa, mas é difícil ter paciência sem ganhar nada há 5 anos, né? Então, aí tu vê o cara insistir com o Marcos Guilherme na primeira escalação dele. Sem condições. Gabriel na zaga. Então tem se falado muito do estilo de jogo e tal, vamos ver. O Inter tem uma baita base montada, né, que o Abel deixou. Agora, algumas contratações pontuais, muitas despesas, aí já foi o Wendel, né, daqui um pouco vai o Marcos Guilherme, daqui a pouco tem que ir o Abel Hernandes, porque tu já tem o Thiago Galhardo, tu já tem o Yuri Alberto, tu já tem o Guerreiro, né? Então tem algumas coisas que dá para o Inter também buscar na sua categoria de base algumas peças de reposição mesmo. Se tem o Heitor, se tem o Lucas Mazetti, daqui a pouco tu vai ter o Saravia, para que renovar com o Rodinei? Está aí. Acho que o Inter tem essa pressão maior, né, de uma seca maior de títulos. Então isso aí faz difícil ter paciência com o treinador quando ele insiste em alguns erros que comprovadamente não deram certo. Vamos acompanhar domingo agora, e se ele vai colocar Guerreiro e Alberto juntos. Ao longo da temporada a gente vai poder ver Yuri Alberto ou Guerreiro no banco. E para os times do futebol brasileiro, ter Yuri Alberto e Guerreiro no mesmo time seria incrível. E um dos dois, ao longo da temporada, pode ser reserva. Cortou um pouquinho no final, assim, mas eu acho que eu te entendi. Eu acho que tu fala em jogar os dois juntos, né? O Guerreiro e o Yuri Alberto, né? Isso. Eu acho perfeitamente possível, né? Tu não pode, nesse momento, te dar o luxo de ter o Guerreiro no banco.
E tu não pode dar o luxo de tirar o Yuri Alberto do time, né? Poxa, o cara tá fazendo gol de tudo que é jeito. Golaço agora contra o Ipiranga, né? Com a dominada ele já tirou o zagueiro e bateu o cruzado. Nesse momento, eu acho que o Thiago Galhardo vai para o banco. Vai para o banco o Galhardo. O Galhardo é inferior, nesse momento, ao Yuri Alberto e é inferior ao Guerreiro. Então, tu vai ter que dar um jeito de colocar os dois para jogar. Ah, mas eu gosto de atacantes de velocidade. O esquema, tá vindo o Palácios, esse, o chileno. Bom, daqui a um pouco tu tem que fazer o esquema conforme os atletas que tu tem, não fazer o esquema como tu tem na cabeça. Então, tem o Tyson também. Mais o Tyson, né? Daqui a pouco vem o Tyson aí no segundo semestre, tudo indica que vem, né? Então tu vai ter algumas coisas que tu vai ter que ir revendo o teu conceito aí. Caio Vidal já não vai ter lugar nesse time, porque tu vai trazer o Palácios para jogar pela esquerda, tu vai ter que deslocar o Yuri Alberto para a direita, para jogar com o Guerreiro, tu vai mudar o esquema. No meio ali, tu vai seguir com o Dourado, Praxedes e Edenilson. Se tu colocar mais um, tu vai tirar o Patrick do time. Mas pelo menos são problemas bons, né? Tu passa a ter bastante opções, né, para montar o time. Algumas outras figurinhas daqui a um pouco tu vai ter que ceder e não tem mais para onde jogar, né? Daqui a pouco tu não vai precisar mais insistir com o Nonato, né? Quantas vezes tu vai colocar o Nonato sem dar resultado nenhum, né? Daqui a pouco já manda para frente aí para jogar em outro time, daqui a pouco fazer algum dinheiro que seja possível. Porque tu falou bem agora, aí vem mais o Tyson, né? O Tyson aqui na nossa época, 2009, 2010, aquele atacante de velocidade, não é mais. Hoje ele joga um pouco mais recuado. Então tu vai colocar ele, né, mais um pouquinho atrás, então tu pode fazer um 4-2-2-2. Isso. Pode jogar com 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes. Então, vamos ver assim, Dourado, Edenilson, Tyson, Palácios, Yuri Alberto e Guerreiro. Mas aí não fica muito faceiro, né? Tem gente que tem medo de não ter um meio assim tão combatente, né? Que gosta de uma retranquinha, né? Mas são opções boas. Eu acho que a gente tem que partir do princípio aí de que o cara vai ter um plantel para fazer e não vai poder reclamar do chamado grupo curto, né? O que faltou para o Inter ser campeão brasileiro e do Grêmio chegar ao brasileiro? Faz tempo que a gente não vê a dupla Gaúcha, a dupla Grenal ganhando o brasileiro. A gente nunca viu em pontos corridos. O que falta para a dupla Grenal ser campeão de pontos corridos? Pela... Tu nasceu em que ano? Não. Tu nasceu em que ano? Nascesse em que ano? 90 aí? 95. Ah, então tu tinha um aninho quando o Grêmio foi campeão, então. O Grêmio tinha recém sido campeão. Então não visse, né? E tem quanta gente que não viu o Grêmio e Inter. Bom, o Inter, né, eu sou de 75, eu tinha 4, né, não lembro do título do Inter e tal. Lembro do Grêmio 81, assim, um pouquinho e tal, e aí do título de 96. É muito tempo, né, para um futebol tão forte, com tantos investimentos, ficar sem conquistar Campeonato Brasileiro. Nós temos aí pontos corridos, só o eixo Rio-São Paulo, com alguns títulos do Cruzeiro no meio do caminho, e o Rio Grande do Sul está com esse jejum grande de títulos aí. Mas acontece assim, ó, basicamente, cara, se o Renato continuar com essa política de, na segunda rodada, contra o Ceará, poupar jogadores, não vai ganhar de novo em 2021, né? Não vai ganhar. O Grêmio ficou aí na 6ª colocação, se eu não me engano, aí o Grêmio ficou em torno de 12 ou 13 pontos, né, atrás do... E assim, ó, na segunda rodada já preservando, então, ou os caras identificam que esse é um campeonato importante mesmo, ou nós vamos continuar um tempão, assim. O Inter me parece que ele está mais ligado nessa questão de Campeonato Brasileiro do que nas Copas. Me parece que nas últimas temporadas, não sei se é uma linha de direção aí, de valorizar essa disputa de pontos corridos, que o Inter tem jogado melhor que o Grêmio. O Grêmio muito cedo entrega, a partir de uma decisão do Renato, que certamente é amparada pela diretoria, de focar tudo nas Copas, e aí não ganha nenhuma, e vai muito mal no Brasileiro, apenas comemorando vaga, aí, como a gente viu nos últimos anos. Então, eu acho que falta uma dedicação maior, assim, eu acho que tem que dedicar ao brasileiro mesmo. E a Copa do Brasil vem depois, né? Mas vai botar na cabeça dos caras com tanto dinheiro envolvido, né? O investimento de Palmeiras, Flamengo e agora o Atlético Mineiro, a gente caminha para uma hegemonia Rio-São Paulo.
e talvez o terceiro clube seja o Atlético Mineiro, chegando nessas competições. Um monte de gente contratada, e o Atlético Mineiro foi uma grande decepção aí, né, que a gente viu aí no Campeonato Brasileiro. E vou te dizer mais, as contratações que o Atlético está fazendo aí agora, eu não me chama nada a atenção, assim, sabe? Com exceção do Nath Fernandes e tal. Mas o próprio Hulk, assim, né? Será que já, com todo aquele peso dele, deve estar do meu tamanho, o Hulk, mais ou menos, será que vai ser um cara diferente ou vai já estar mais em fim de carreira, voltando depois de tanto tempo fora, lá no Oriente e também em outras passagens do futebol estrangeiro? Então, eu acho assim, ó, uma zaga com Hever, com Sacha sendo destaque, Savarino, não, acho que eu sinceramente acho que o Inter e o Grêmio podem tranquilamente passar pelo Atlético. E o Inter provou aí, né, que, olha, o Inter com Moisés e com Rodinei foi perder por 10 centímetros o Campeonato Brasileiro. Então, e o Grêmio contra o Palmeiras chegou na Copa do Brasil, ele é verdade, não foi páreo, não ofereceu resistência, mas estava vivendo um outro momento. Eu acho que com essas renovações que vão acontecer do time aí, eu acho que com mais utilização, com alguns reforços pontuais, dá para encarar sim os dois em qualquer competição, tanto o Grêmio quanto o Inter podem sim encarar. E o Campeonato Brasileiro, se eles focarem mesmo, deixarem a Copa do Brasil como segunda opção, eu tenho esperança que a gente possa quebrar esse jejum aí. Tomara, né, que um dos dois possa ser campeão de pontos corridos. Acho que a gente não caminha para uma espanholização, assim, Barcelona e Real Madrid, Palmeiras e Flamengo. Acho que não há tanto poderio assim para ter tanta qualidade superior. Eles conseguem ter bons jogadores, reposição, mas se tiver uma organização boa, dá para encarar. E o Rafinha, falando de organização boa, veio ou não veio para o Grêmio? Bom, o Globoesporte.com cravou, né? Estava encaminhado, aí hoje já foi uma série de desmentidos. Cara, será que vale a pena com o que o menino está jogando aí? Né? Gastar tanto dinheiro na Rafinha? Será que não é melhor gastar numa outra posição, um outro atacante? Talvez? Um outro atacante, né? Porque o Diego Souza fez um ano espetacular, mas é só ele, porque o Thuram não dá, não tem condições. Tem muito atacante pelo lado, mas um outro cara de área, né? Daqui a um pouco eu focaria nessa outra função. Para a zaga também, né? Tu tem hoje teus dois titulares, mas que jogaram muito pouco, né? Por sucessivas lesões. Esses dois meninos da base aí, Juan e Rodrigues, eu ainda gosto mais do Juan, viu? O Rodrigues eu acho meio atrapalhado, assim, para ter uma sequência, assim, para ser titular indiscutível. Para ser titular indiscutível, né? Lateral esquerdo, cadê o Guilherme Guedes, né? Depois que se machucou, nunca mais, né? Então o Grêmio continua insistindo com o Cortez. Diogo Barbosa não deu resposta pelo alto valor que custou. Enfim, eu sinceramente fico assim pensando, o Rafinha com 35 anos, não vai fazer contrato de um ano só, ele vai querer 2, 3 anos. E será que dá para... Salário de em torno de 750, 800 mil, no mínimo. Tu vê. É demais, né, cara? É demais tendo um guri que está jogando o fino da bola nesse momento aí. Então, é difícil, sim. Eu acho que são bons nomes, mas o Rafinha mesmo vai chegar e vai ser titular, né? Não vai ser reserva do Wanderson. Ainda mais ganhando essa fortuna que tu comentou. Eu não sei se ele vai vir, ele quer muito ficar no Flamengo, pelo visto. Então, e o Grêmio hoje já rapidamente desmentiu de novo, né? O Grêmio está tendo que desmentir todo dia essa vinda do Rafinha. O ato que o Renato andou ligando para o empresário, né? Tem uma coisa corriqueira do Grêmio, o Renato ligar para o empresário. E as que o Renato liga, tu já viu que não dá muito certo, né? Diego Tardelli, né? Thiago Neves, não tem dado muito certo. Sim, mas acho que a dupla Grenal vai se encaminhar bem para a temporada, fazer algumas mudanças no Grêmio, tem uma safra nova de pontas também. Acho que o Ferreirinha hoje é titular, mais do que o PP está de saída. Eu acho que ainda botando um cara na ponta direita, o Ferreirinha na ponta esquerda, eu acho que
o Grêmio consegue encaixar um bom time daqui para frente? Eu acho que um atacante para o lado direito tem que, talvez seja um foco aí, porque o Alisson não tem condições de ser atacante. Eu bato bastante nessa questão de um atacante que é muito bom para compor e tal, a defesa, ajudar na marcação. Poxa, mas ser atacante, então, né, não serve, né? O Alisson tem menos gols do que o Rodrigues, por exemplo, e que o David Braz. Então, chega disso, chega dessa enganação. O Guilherme Azevedo, assim, eu tenho algumas restrições, sabe? Eu vejo que o pessoal tem elogiado bastante, mas eu acho que ainda falta, talvez, uma experiência maior, assim. Eu acho que ele está muito tico-tico, assim, e tal. Ele vai, pisa na bola, dá uns driblezinhos, e aí não toma a melhor decisão. Eu acho que esse atacante pelo lado direito aí seria fundamental. Eu concordo contigo, o PP hoje deve estar com a cabeça lá no Porto, né? O cara deve estar em outro mundo. Eu, se fosse o Grêmio, já... Então, logo ele se recuperasse dessa lesão aí, parece que é uma lesão um pouquinho mais complicada no pubis, que ele fosse já liberado e tal para o Porto, porque não adianta o cara estar aqui com a cabeça fora, entendeu? Então, eu liberaria e daqui a um pouco focaria os esforços do Grêmio nesse atacante pelo lado direito. Acho que seria importante o Grêmio tentar alguém por esse lado. E no meio, Jean-Pierre ou Pinares hoje? Cara, o Pinares para mim também é outro que não... É que o Jean-Pierre tá tão mal, o Jean-Pierre, que aí qualquer um que tu bota no lugar ali, tu acha que joga melhor, assim, que é indiscutivelmente melhor. Mas o Pinares, de seleção chilena, o Chile hoje nem briga por nada, entendeu? Eu acho que é um jogador pesado e que não agregou, assim, grande coisa até agora. Atuação boa contra o Brasil de Pelotas, contra o Ayacucho, 2 mortos, né, no sentido figurado da palavra. E contra o Esportivo ele já não foi tão bem, né? Então, e o problema disso tudo é que aí essas más atuações de Pinares e Jean-Pierre fazem com que o Renato não coloque Tassiano para jogar de criador, que é uma coisa absurda, assim. A gente tem que aturar o Tassiano como criador ainda no time do Grêmio. Então é uma posição complicada, mas eu ia com o Jean-Pierre, sabe? Eu acho que um choque de realidade, uma conversa pessoal, menos redes sociais, traz a família, não sei, faz alguma coisa porque ele já mostrou que ele tem capacidade sim, para dar uma resposta melhor até do que o Pinares vem dando, né? O Pinares, para mim, está só, nesse momento, se aproveitando de uma fase muito ruim do Jean-Pierre. Tentar recuperar esse jogador, porque o presidente deu a 10 e apostou nele e ele não simplesmente... Parece que a camisa pesou. Parece que a 10 pesou nele. Parece que sim. E ele, depois que teve toda essa questão aí também do Tostão, falando bem dele, né? Falando de o craque que o Brasil precisava, de um jogador de seleção, enfim, ele simplesmente desmoronou em grandes jogos, né? Ele foi muito bem contra times fracos, né? Cuiabá, Juventude, o Vasco, enfim, aí nos grandes jogos ele decepcionou. Mas eu ainda acho que ele pode ser o diferente. Sim. Dar um choque ali, e, como eu disse, envolver a família, trazer a família para junto, né? Evitar com que o pai do Jean-Pierre faça aquele discurso em rede social contra o Renato na final da Copa do Brasil, que não pegou nada bem. Quer dizer, trazer todo mundo para o mesmo lado agora para tentar salvar o cara que pode ali na frente dar uma grana para o Grêmio, né? Que é uma posição rara e ele tem talento. Então eu ainda apostaria nele porque eu acho que o Pinares não vai te dar muito isso aí do que ele está dando. É essa bolinha aí do Pinares. E o Jean-Pierre, como é jovem, tem potencial e é da casa, eu acho que valeria a pena dar uma tenteada, pelo menos. E no gol, Breno é titular. Sem Paulo Vitor, sem Vanderlei. Sim. Com essa amostragem que a gente viu aí, né? Com essa amostragem que a gente viu... contra o Esportivo e contra o Ayacucho, 2 adversários que pouco chegaram, mas quando chegaram, ele foi muito bem, sem fazer alarde, fez belas defesas, foi seguro em chutes de longa distância lá na altitude, não dando rebote, e pelos outros que os outros mostraram, né? O Vanderlei contra o Ayacucho na arena, o Ayacucho na arena, o Vanderlei foi muito mal. Então, assim, é um momento, eu acho, de botar o guri para jogar aí agora, essa sequência de gauchão, depois tem os jogos contra o Del Valle, titular é ele.
Titular é ele. Se é para trazer um meia-boca de fora aí, o Cássio eu acho que seria um bom nome. Eu gosto do Cássio, eu acho um baita goleiro e tal. Mas fora ele, talvez o Marcelo Groi. E isso aí não vai acontecer, né? Então, se é para trazer um meia-boca ganhando bem, bota o guri para jogar aí, deixa, quem sabe, deixa aí o Vanderlei, o Paulo Vitor, um dos dois de reserva, o outro manda embora e segue a vida. Agora, pensando já no Del Valle. O Del Valle não é o mesmo time que foi campeão sul-americano e meteu 4 no Flamengo. 5 no Flamengo no ano passado. O que tem de perspectiva para esse jogo no Grêmio? É um time que vem embalado. É um time que vem embalado, mas é um time que só joga na altitude. Só joga na altitude. A gente viu aí que o grande jogo do Grêmio vai ser lá em Quito no dia 7 de abril. Se conseguir, né, não perder o jogo lá, até marcar um golzinho, né, porque o gol fora vale dobrado, na Arena o Grêmio vai vencer. Isso está comprovado aí na sequência recente do Del Valle. Ele ganhou 5 do Flamengo lá, sim, tomou 4 no Maracanã aqui, né, ao natural. União Espanhola agora, com toda a fragilidade, a União Espanhola ganhou do Del Valle no Chile. Tomou 6 agora em Quito, 6-2. Mas na ida ganhou por 1-0. Então, se o Grêmio conseguir trazer um empate com gols, uma derrota mínima, 2-1, enfim, todas as condições do Grêmio passar pelo Del Valle. Ele vai jogar tudo nesse jogo da altitude. E aí, uma pena que o Grêmio não vai ter o Jeromel ainda, né, pelo que se comenta aí, ainda não vai conseguir estar recuperado, mesmo um mês depois da previsão, que era voltar no início de março. O jogo vai ser 7 de abril, o Jeromel ainda não vai ter voltado. Mas com os demais jogadores, eu acho que dá para passar assim tranquilamente. E se cai na pré-Libertadores, como é que fica o Renato? Vai continuar, porque quem é que tu vai trazer, né? Quem é que tu vai trazer agora aí, depois que tu fechou o contrato, né? Por mais que o Renato não tenha multa rescisória, ele sempre deixa isso muito claro, mas eu acho que vai continuar, porque vai estar em meio ao Campeonato Gaúcho aí, muito provavelmente o Grêmio vai estar classificado para as semifinais do Gauchão, para tentar o Tetra, que não acontece desde 88. Então vai continuar com o Renato, sim. E aí tem a Copa Sul-Americana, né? Que o Grêmio já está na Sul-Americana. Se for eliminado agora, ele vai para a fase de grupos da Sul-Americana. Até tem isso, né? Então, não sei, eu acho que segue. Eu acho que o Renato só sai se ele pedir. Eu acho que ele não vai pedir, mesmo perdendo agora na Libertadores, coisa que eu te confesso, não acredito. Eu acho que o Grêmio passa pelo Del Valle e vai para a fase de grupos. Para a gente finalizar aqui amanhã, o que tu deixa para esses jovens que estão chegando agora, como eu, que querem seguir nessa carreira de locução, de jornalismo? O que tu tem para dizer? Cara, assim, eu acho que o importante, né, nessa nossa profissão assim, é procurar estar o mais bem informado o tempo todo, né? Então, se acorda, escuta a rádio, abre, eu já nem digo mais para ler jornal, porque agora os jornais estão todos em sites, né? Então, acessar todos os sites possíveis, seguir no Twitter, no Instagram, no Face, enfim, nas redes sociais, aí, procurar seguir o maior número de jornalistas esportivos comprometidos, assim, né, com informação correta e precisa, né? Nada contra os influencers de clubes e tal, os torcedores identificados, mas os jornalistas de veículos oficiais, assim, que tem já um histórico, né, de informação precisa, informação boa. Lê muito, né? Lê muito, procurar, assim, estar sempre lendo revistas, jornais, materiais de site, em textos, assim, voltados ao futebol. Eu gosto muito de pesquisa, assim, eu gosto muito de dados, gosto muito da parte histórica, isso aí me ajuda muito nas minhas transmissões, nas minhas produções de matérias para Zero Hora, para GZH e tal. Então, ler livros de futebol, eu fiz livro do Gauchão, tem livro de Libertadores, tem livro de táticas, assim, e tem espaço para todo mundo, sabe? Acho que a gente, estudando bastante, né, fazendo aquilo que gosta, a gente vai conseguir subir na nossa profissão. Não entrar criticando, né, os mais velhos por uma determinada análise, não criticar os mais novos por outro tipo de análise, né?
não é só o tatiquês que dá certo e não é só o clichê, o comentário pronto que dá certo. Acho que tem espaço para todo mundo, cabe a cada um saber fazer a divisão aí na hora da análise, na hora daquilo que está acontecendo, né? Os jornalistas esportivos hoje, eles são muito criticados, né? Muito criticados por quem acha que só é certa aquela opinião que possui. Então, se você está entrando para essa carreira, sabe que vai ter que enfrentar muita crítica, mas se tiver a consciência tranquila de que está fazendo certo, de que estudou para estar ali, vai passar bem, vai avançar, vai crescer dentro da profissão. Então, muita leitura, muito estudo, e peito aberto assim para todas as novidades, não só para um determinado tipo, né? Eu sei sobre futebol porque eu conheço tática, porque o técnico tal diz isso, faz aquilo. Não, acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta com o conhecimento que a gente adquiriu de várias fontes, não só de uma. Muito obrigado pela sua participação. Que tu possa seguir aí brilhantemente a tua carreira. Eu sou muito teu fã, sou muito a Rádio Gaúcha. Eu queria te agradecer novamente, Maiago. Não, o prazer foi meu. É sempre bom conversar aí com a gurizada e estou sempre à disposição. Às vezes é um pouquinho mais complicado arrumar um encaixe aí, mas eu dou um jeito aí, gosto muito de trocar essa ideia. Pessoal que quiser trocar alguma ideia também isoladamente, aí é só me seguir nas redes sociais, aí, Manhagol no Instagram, Manhagol no Twitter, e manda mensagem lá que a gente troca uma ideia na boa, assim. Pode criticar também, não tem problema, desde com respeito. A gente está sempre procurando aprimorar, sempre procurando melhorar, tá? Conta sempre comigo aí, o que precisar, estão sempre à disposição. Obrigado, Maiago. Até a próxima. Grande abraço, tchau, tchau.